Agora, quando nós temos verbos fortes, lembrando que os verbos fortes são to be ou verbos auxiliares já na frase. Então, quando nós temos uma pergunta, nós temos o sujeito e verbo e nós vamos inverter, ou seja, o sujeito vai depois do verbo quando nós temos essa situação. Então, por exemplo, are you Brazilian? Então, a afirmação é you are Brazilian. Mas para marcar como pergunta, nós vamos inverter e colocar are you Brazilian. Por que nós fazemos isso? Porque nós não podemos ter do como verbo auxiliar, verbo forte, com are, verbo to be, conjugado, verbo forte. Isso dá dois verbos fortes e como dois macho alfa dá problema na frase. E isso é o jeito que nós gostamos de colocar para você lembrar que não vamos colocar do com o verbo to be conjugado com qualquer outro verbo auxiliar. Agora, quando nós temos a negação, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar not. Repara, não é don't, como nós fizemos com os verbos fracos, porque nessa situação nós já vamos ter o verbo forte como are. Daí não pode ser you are don't, porque do, verbo forte, are, verbo forte, não dá os dois verbos fortes. Então acaba sendo you are not Brazilian, que nos contraímos a maioria do tempo e ficaria you aren't Brazilian. Então vamos analisar o verbo nessas duas situações e você vai me dizer se é verbo forte, se é verbo fraco e como é que nós vamos formar uma frase usando esse verbo. You are. You are. Primeira coisa, nós vamos olhar o verbo are. É o verbo to be ou um verbo auxiliar. You are sim, é o verbo to be, conjugado. I am, you are, he is, she is, it is e o resto are. Então, identificando que é o verbo to be ou um verbo auxiliar, nesse caso o verbo to be, nós sabemos que é forte. E quando é forte, na negação, nós vamos colocar not. You are not. Ou aren't contraído. E na pergunta, o que nós vamos fazer? Se lembra? Nós vamos inverter, colocar o sujeito depois do verbo. E you are Brazilian, que seria a afirmação, fica are you Brazilian? E nós acabamos começando a frase com o verbo to be.